Saudamos, estimados, e convidamos para o nosso estudo semanal. Hoje, o nosso estudo de número 18, sob o tema Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Com base nos textos bíblicos de Mateus 28, 18 a 20 e como sugestão de leitura, Romanos capítulo 5, versículos 1 ao versículo 11. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe em nossa reflexão deste dia. Quero ser salvo e viver feliz. É a vontade do ser humano. Nem sempre expressa claramente em palavras, mas que está lá no fundo do seu coração. Quero ser salvo e viver feliz. É o título das nossas reflexões a partir do credo apostólico. Aliás, o conhecimento e a aceitação de ensinamentos bíblicos é indispensável para a vida cristã e, em especial, para quem quer viver com Deus, já neste mundo e para toda a eternidade. Esta série de reflexões ou estudos que estamos apresentando sob o título Quero ser salvo e viver feliz, nos colocam no caminho da felicidade com Deus, já neste mundo, e então nos preparando para o lar celestial, a eternidade. Por isso, ouça, reflita nos estudos que serão postados semanalmente. Sejam estes estudos momentos de crescimento espiritual para você, como o são para mim também. E o tema de hoje é Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Estimados, um dia, Martinho Lutero estava passando por um período de muitas dificuldades em sua vida. Caiu em grande desânimo e apresentava sinais de perplexidade, é claro, de depressão. Percebendo isto, sua esposa Catarina entrou no gabinete dele vestida de roupa preta, parecendo estar de luto e demonstrando uma profunda tristeza. Tencionava ela dar uma lição em seu marido. Estranhando a atitude da esposa, Lutero perguntou o que estava acontecendo e ela respondeu: eu estou achando que o seu Deus deve ter morrido, por isso eu estou de luto. Aliás, o desânimo e o abatimento que dominavam Lutero naqueles dias davam esta impressão. Catarina, no entanto, entendia que estas nuvens escuras que se abateram sobre ele nestes dias difíceis, deveriam ceder lugar para a esperança e o ânimo na vida daquele que confia em Deus. Aliás, o Deus de amor e de poder. E Lutero aprendeu a lição. Aliás, nós cristãos confessamos convictamente que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Isso significa que ele não está limitado ao conceito de espaço e de poder que nós conhecemos. Ele, Deus, é infinito. O verdadeiro conceito de Deus demanda o conceito da infinidade. Um ser destituído da infinidade não é Deus, mesmo que a humanidade o classifique como tal ou chame este ser de um Deus. Estes atributos de Deus, a onipresença, a onisciência e a onipotência, são mais do que meras características de Deus que nós humanos entendemos academicamente. São mais do que afirmações dogmáticas ou doutrinárias a respeito de Deus. É significativo que a Bíblia nunca fala destes atributos de Deus simplesmente como fatos objetivos existentes.
ela sempre fala neles, nos atributos de Deus, quando se refere ao relacionamento de Deus com o universo criado e, é claro, com a sua criação. Cristo lembrou a onipresença e a onipotência de Deus, por exemplo, para assegurar aos seus discípulos e a nós também o fato de que seremos sustentados continuamente pelo nosso Deus, como ele relata em Mateus capítulo 6, a partir do versículos 25. E falando a respeito do cuidado permanente que Deus mesmo tem em Cristo para com cada um de nós, com os seus discípulos, ele disse em Mateus 28, 20: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto significa que o Deus poderoso e onipresente está conosco sempre, também neste momento agora. Se ele não estivesse aqui agora, ele não seria onipresente. Cristo, ao falar da sua onipotência e onipresença, estava dando aos seus seguidores a garantia de que eles estavam amparados para poderem executar todas as coisas que ele lhes havia ordenado. Por isso, antes de dar aos discípulos a grande missão e tarefa de evangelizar o mundo, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. E ele continuou: agora, ide, portanto. Aliás, essa palavrinha, portanto, é bem significativa. É uma referência àquilo que Jesus havia acabado de falar. Este poder opera também em nós e por nós ainda hoje. Por exemplo, se Jesus não fosse capaz de fazer algo por nós quando enfrentamos problemas, se ele não fosse capaz de fazer a sua vontade em nossa vida, se ele não fosse capaz de estar ao nosso lado quando enfrentamos problemas de toda ordem, físicos, financeiros, de relacionamento ou qualquer outro, neste caso, ele não seria onipotente, nem mesmo todo-poderoso. Nós, porém, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Não cremos apenas de que Ele está presente, que Ele conhece tudo a nosso respeito. Cremos que Ele é capaz de fazer tudo por nós. E Ele disse para Abraão, por exemplo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus também disse através do apóstolo Paulo: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, conforme palavras de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 18, onde o apóstolo Paulo cita o texto de Levíticos no Antigo Testamento. Aliás, esta é a confiança que nos leva a ter coragem em toda a nossa vida. Podemos ter sucesso ou fracasso, alegrias ou desapontamentos e tristezas, mas não precisamos parar diante das adversidades e problemas e só ficar lamentando. Por exemplo, a pandemia que se arrasta já por mais de 1 ano e meio. Aliás, você ficou com medo? Você ainda está com medo? Onde está o seu Deus? Ou melhor, quem é o seu Deus? Estou achando
que nós precisamos voltar a estudar o primeiro mandamento de novo. Vai lá, olha, ouve novamente a reflexão que fizemos lá no início do ano sobre o primeiro mandamento. Claro, tudo isto que aconteceu no ano passado e neste ano nos assusta, mas podemos enfrentar tudo isto e seguir em frente. Por quê? Porque estamos caminhando na companhia do Deus Todo-Poderoso. E este Deus Todo-Poderoso nos ama e em Cristo Jesus promete estar do nosso lado. Trago para você algumas questões para a nossa reflexão. Primeira delas, é verdade que a humanidade está passando por uma síndrome do medo ou do pânico? Qual é a causa desta síndrome? Segunda questão, a psicologia fala de frustração. Já o novo dicionário Aurélio define a frustração como o estado daquele que é privado da satisfação de um desejo ou de uma necessidade. Então, um cristão autêntico, verdadeiro, tem razão para ficar frustrado? E na sua opinião, estimado, qual seria uma boa razão para estarmos frustrados? Terceira questão, o que podemos dizer a um cristão que está sofrendo muitas dificuldades na sua vida? Embora tenha ele confiança em Deus e siga os seus princípios? E para a resposta ou para dar conselhos a este cristão, consulte o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 11. E para concluir a nossa reflexão de hoje, uma história. E eu tomo a liberdade de contar a história, uma história real, registrada no Evangelho de João. Jesus Cristo, ele pregou no deserto durante todo o dia. Cerca de 5.000 homens, entre mais mulheres e crianças, foram ouvi-lo. No final do dia, percebendo que o povo precisava voltar para casa e que estava faminto, não queria despedi-los com fome. Jesus ordenou então aos seus discípulos que dessem de comer ao povo. Filipe disse que era impossível alimentar tanta gente pelo fato de estarem no deserto e que não havia comércio perto para comprar alimentos. Também disse que não dispunham de dinheiro suficiente para alimentar tanta gente. André trouxe um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus não lamentou, mas deu graças a Deus e abençoou aqueles poucos pães e peixes. Instruiu seus discípulos a distribuir o pão e os peixes para toda a multidão. E aconteceu um milagre. Deus multiplicou estes pães e peixes. Todos foram foram alimentados, e depois de todo o povo já haver se alimentado o suficiente, ainda colheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foi um milagre feito pelo poder de Deus, ou pelo Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador. Reflita sobre isto. E a nossa próxima reflexão terá como tema: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Junte-se a nós. Compartilhe esta reflexão, este vídeo, com os seus amigos. E até a próxima semana. Fiquem todos sob a sombra do Todo-Poderoso Deus e Pai. Amém.